uma importância fundamental na vida política do país. Eu, como homem que passei 20 anos no Congresso Nacional, percebo que o Congresso tem perdido importância a cada dia. E tem perdido mais do que a importância quadros. Não surgem novas vocações. Havia um tempo que dos consultórios médicos, das bancas de advocacia, da luta sindical, da universidade, as pessoas se arremessavam à vida pública cheio de ideais. Hoje a gente não vê isso. O Congresso tem perdido qualificação. O senhor escreveu um dos seus livros, Carta a um Jovem Político. Muitos jovens certamente vão ter acesso a esse bate-papo que nós temos aqui. Quais são as recomendações? É bem verdade que os jovens são sempre muito arredios aos conselhos, mas eles são muito fixados no exemplo. O senhor é um exemplo de um homem que teve sucesso em todas as atividades que abraçou. Com o seu exemplo que todos conhecem, quais são as palavras, as recomendações, as observações que o senhor faria ao jovem que quer participar da vida pública e está meio desencantado com tudo que está vendo? Vale a pena, presidente? Olha, primeiro nesse livro que está na sua mão... Esse aqui eu vou comentar já ali. Essa é uma outra fase da entrevista. Eu digo alguma coisa. Falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que é o seguinte, primeiro, o jovem hoje, ele está noutra. A linguagem do Congresso é uma, a linguagem da rede social é outra, a linguagem das conversas de botequim é outra, é mais próxima das redes sociais do que do Congresso. Houve um descasamento, e isso é grave. Isso é grave, até no estilo. Quer dizer, as pessoas hoje são mais diretas, mais abertas, menos formais, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente notar. A começar pelo estilo. Segundo, se você tiver a pretensão de ensinar, está perdido. O jovem não quer ser tutelado. O jovem, ninguém. As pessoas querem, por conta própria, saber se estão de acordo ou não. Não adianta você estar lá, tentar... Claro que você pode emocionalmente e tal, simbolicamente, mas em geral eu acho que o político tem que ter mais escuta. Tem que estar preparado para escutar, né? O jovem que tiver interesse por política, são poucos que tem hoje, que hoje o mercado oferece muito mais oportunidades do que o meio político, além do mais com tanto escândalo, tanta crítica que existe, né? Ele fica até assustado, envergonhado, não quer se meter nisso. Mas aos jovens que tiverem realmente vocação, eu digo, olha, não adianta entrar na política se você não quiser alguma coisa, algum valor, alguma causa. Você só comove se tiver alguma causa. Se for para fazer carreira, tem carreiras melhores, mais fáceis e legítimas. Se for para ganhar dinheiro, vai para outra. Porque nessa você pode até ganhar, mas vai ficar marcado, manchado e não vai servir para nada do ponto de vista do país. Você tem que acreditar em alguma coisa. Qualquer que seja a causa, não estou que seja uma causa. Vou lutar para melhorar a educação. Vou lutar para que, sei lá, o meio de transporte seja melhor. Vou lutar para aperfeiçoar a democracia. E as pessoas, ao te verem, o teu olhar, já transmite algo, não é? Uma boa parte do que você consegue não é pelo que você diz, é o jeito como você diz. Então, eu acho que hoje o jeito é pela internet, o modo é descontraído, não é? A linguagem é direta, não adianta querer esconder, porque vão saber, não é? E os políticos não estão preparados. É por isso que o Congresso fica tão assim, postiço, digamos assim. Isso. Eu digo que eu fui senador, você foi deputado, não tem aqui maldade contra... Não, é verdade isso. Claro, isso é uma constatação. É uma constatação. Eu digo aos que estão no exercício do mandato. Então é postiço, não cola, não gruda. Agressão nisso. Mas não gruda, não é? Então eu acho que ou os políticos mudam, ou vão ver essa separação que é perigosa. Muito perigosa. Porque num dado momento pode haver uma ruptura. E aí um demagogo pode surgir, denunciando tudo. E aí? Nós já vimos isso. Agora, presidente, qual é o papel? Eu conto sempre isso também, porque a gente tem que ter muito cuidado nisso. Quando a política também, os políticos viram a GENI. É isso aí. A GENI. Então, o Sérgio Cabral, não governador, o senhor deve conhecer essa história melhor do que ninguém, o pai dele, quando vereador, numa dessas entrevistas, numa rádio interativa, as pessoas perguntando, alguém perguntou, e aí, Cabral, tem muito ladrão ainda na Câmara de Vereadores? E ele respondeu dizendo, tinha ladrão, tinha negro, branco, homossexual, homem, mulher. Fiquem tranquilos, vocês todos estão representados. É uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, eu lembro essa história para perguntar, o senhor acha também que nós não temos que priorizar definitivamente a questão da educação, com a sociedade também oferecendo essa contrapartida na escolha, na fiscalização mais eficiente? E como seria essa priorização? É dinheiro? É o quê que precisa? Esse é o problema. Qual é a política? Esse é o problema. Não é dinheiro. Nós gastamos na educação 5% do produto do PIB. Isso é o que gasta na Europa. Mais o privado, as famílias, mais dá 7%.
Não é esse o problema. Tá? Tem também, precisa melhorar o salário, é indiscutível. Claro, Qualificar e tal. Mas a questão é outra. Nós ensinamos coisas antigas. Tem que mudar tudo, né? Tudo, estou exagerando. Né? Mas precisa, eu acho que é muito mais uma questão do conteúdo da educação e valorização do professor, da sala de aula. E o que nós falamos aqui, o aluno de hoje tem a internet. Ele também não quer simplesmente ouvir passivamente, ele quer interagir, quer discutir. Então você tem que mudar métodos de educação. Né? E tem também que dar prioridade. Nós ensinamos muita coisa que não precisa mais ensinar. Olha, eu vou dar um exemplo direto. Eu estudei 7 anos de latim. Bom, eu sei, posso dizer decoro, mas frases em latim, só isso. Não serviu para nada. Né? Agora, alguém que vai estudar literatura precisa do latim. Né? Aqui nós temos um curso secundário, temos 14 matérias. Pouco focado, talvez. Pouco focado. Né? A criança entra no curso secundário, tem 17, 18 anos. Ah, eu vou estudar direito. Chega lá, não gostou. Tem que fazer um novo vestibular. Não é assim nos Estados Unidos. Você entra, durante 2 anos, você escolhe seu currículo. Você pode estudar física, matemática e literatura. Ou o que você quiser. Né? Depois você vai afunilando. Aqui não. Então tem muita coisa para mexer. Eu não sou educador, estou falando de palpite assim. Mas eu acho que é muito mais o conteúdo que tem que mudar. Você pode até baratear de certa maneira. Por que 5 anos para direito, 6 para medicina, 4 para economia? Ninguém sabe. 5 para arquitetura, porque foi tradicional, sempre foi assim. Ora, o mundo hoje é muito mais depressa, será que precisa de tudo isso? Se precisar de menos, você pode mais rapidamente formar gente. Ter mais professores à disposição. Enfim, tem muita coisa. Eu reitero, não estou aqui dando lição porque eu não sei. Claro. Mas estou dizendo, essa é a questão. Mas sua experiência toda. Essa é a questão e, de fato, se nós quisermos olhar o futuro, é por aí que vamos jogar o nosso futuro. Imaginação, tecnologia e base humanística. Não dá só para ser técnica, não. Tem que ter base humanística, tem que ter valores e tal e coisa. Presidente, antes de entrar mais nesse livro, esse A Soma e o Resto, onde o senhor, e aí eu queria lhe perguntar mais ao fim desse bate-papo nosso, talvez de tudo que eu li escrito pelo senhor tenha sido o momento que se aborda mais aspectos intimistas, aspecto seu, aspecto da sua visão de vida mais como ser humano, coisas até que eu não imaginava encontrar dito pelo senhor. Mas enfim, nós vamos tocar já nisso. Deixar da presidência, fora a piscina, o senhor disse que sentia falta daquela piscina lá, o senhor se exercitava. O que mais lhe deixa saudoso em relação ao exercício do poder? E agregado a essa pergunta, eu vi aqui o senhor falando algumas coisas também sobre mudança de câmbio, que poderia ter sido feito um pouco mais cedo e tal. O senhor que enfrentou várias crises, eu como congressista acompanhava a sua angústia ali, crise da Ásia, México e tal, dificultando muito o dia a dia do governo. O que é que o senhor faria diferente, presidente, hoje na perspectiva histórica? O que é que, se o senhor pudesse voltar atrás, lhe fosse dado isso, o senhor teria tomado decisões diversas daquela que tomou como no exercício da presidência da República? Sem falar na questão do câmbio, que eu acho que podia ter antecipado antes, mas querer não é poder, precisa ter condições. Eu acho que eu, na questão das reformas, eu joguei muita pressão no Congresso e em certas matérias que eu podia ir mais devagar. Por exemplo, a reforma da Previdência. Que agora ele desgastou muito. Desgastei muito e consegui muito pouco. E agora o presidente Dilma está propondo a mesma coisa. Né? Porque sabe que é necessário. Aliás, isso está mostrando no Brasil. Eu vejo agora aquela desvinculação das receitas orçamentárias, a DRU da União, mesma coisa. Foram contra, o senhor lutou. É verdade. Eu acho que a presidente Dilma está dando uma demonstração de maturidade. Mas eu iria mais devagar nessa questão, porque eu quis fazer demais. Né? Isso é falta de maturidade política, de ver como é que as questões são. Eu não forcei a reforma política, porque eu dizia, bom, se eu for fazer a reforma política, eu não faço as outras. Eu achei que o Congresso podia fazer. Talvez devesse ter forçado, porque o sistema está mostrando aí que não está adequado. Enfim, várias coisas desse sentido assim, eu acho que... Mas é fácil fazer obra de engenheiro depois de feita a obra, melhorar a obra depois de feita. Mas, de qualquer maneira, eu acho que em vários momentos, se eu refletindo hoje, eu poderia ter agido de outra forma. O senhor falou aí, Ulisses Guimarães. Que outros grandes homens públicos lhe impressionaram no Brasil? Quem o senhor, Teotônio, por qualidades ou defeitos, lhe impressionaram, lhe marcaram? Teotônio Vilela, que foi uma pessoa, porque ele tinha chama, né? E fez uma mudança e... Fez uma mudança e mudou de posição política. Mudou de posição, é isso? Mudou e foi em frente. E foi um vencedor na nova posição. Nesse sentido, o Severo Gomes foi importante também, porque deu exemplos bastante significativos. Né? Bom, o próprio Tancredo Neves, que era um homem interessante também. Agora, se você recuar um pouco na história, o Getúlio foi uma pessoa... Foi ditador. Houve tortura sobre o seu, isso eu não gosto.
Mas ele fez coisas importantes. Ele tinha Mudanças visão de profundas Estado. no Brasil, visão de Estado. O importante é você ter visão de Estado ou não. Mesmo gente como Geisel tinha visão de Estado. Né? Eu acho que isso, o Ulisses tinha visão de Estado. Tinha visão da sociedade e do Estado. Então, eu acho que essas pessoas são as que marcam e as que me marcaram. Presidente, eu estava dando uma olhada aqui na soma e o resto. Eu vou começar perguntando o seguinte, o senhor, isso eu lhe pergunto porque eu vejo isso dentro de casa, o senhor viveu 50 anos com a dona Ruth? Por mais? Mais do que isso. Como é viver sem dona Ruth? Quer dizer, eu sei que a vida é sempre uma caminhada, tem atrito, desavenças, problemas, mas viver 50 anos com uma pessoa, como é viver sem dona Ruth? É difícil, né? No começo então é muito difícil e depois você vai arranjando muletas para sobreviver. Eu aí digo o seguinte, eu aprendi que você pode conviver com os que se foram na memória, né? Então, frequentemente, eu vou tomar uma decisão, eu penso o que a Ruth diria. Um monólogo, como é que o senhor recebe? Imagina, como é que eu funciona? imagino. Eu vi no livro assim. Eu imagino. Né? Como a Ruth era muito temperamento, você conheceu. Conheci, tive esse privilégio. Marcante, né? Ela tinha, embora discreta, ela tinha posições muito claramente definidas e tal. Então, eu mantenho uma espécie de diálogo com ela. E aí eu fui ampliando esse diálogo com as pessoas que se foram, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meus amigos, os que se foram. A gente vai criando uma outra vida na memória, né? O ruim é que você não pode influenciá-los mais. É só, e o ruim será ser ruim. Mas é assim que acontece. Agora, vou dizer uma coisa, eu tenho muitas perdas, porque eu tenho 80 anos. Quando você chega a 80 anos, você... Eu vejo isso, meu pai me diz todo dia. É sobrevivente, né? Você tem muitas perdas. E você sabe o seguinte, primeiro, elas são irreparáveis. Você pode ter, como eu disse, muletas. Você pode arranjar um jeito de dizer, bom, mas está aqui, eu continuo tendo uma conversa na memória e tal. Mas são irreparáveis. E não volta mais. Não tem, faz parte da vida isso aí, né? Mas não consola. Não consola. Por outro lado, você fica pensando, e se houvesse eternidade aqui? Meu Deus, seria pior ainda, né? Pra gente, né? Você tem suas dúvidas. Há controvérsias. Ah, mas você, quando chegar à minha idade, você vai ver. Você vai achar que... Você vai achar que... Sabe por quê? Você chega... Lá vem o Gedel outra vez, já sei o que ele quer. E eu não sei. Entendi. Mas você tem a sensação de que as coisas estão se repetindo. Estão se repetindo, né? Bom, eu procuro evitar isso entrando em coisas novas o tempo todo. Você vê que eu não fico olhando para trás, né? Fico tentando olhar para as coisas novas. Mas, de qualquer maneira, as perdas são duras. Você, num dado momento, aqui te dá sempre um aperto de coração, mas não tem jeito.